A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e compartilhe esse conteúdo. Eu gostaria de iniciar pedindo desculpas porque está tendo uma interferência muito grande com sons, com barulho de bomba, né? Infelizmente a gente não tem isolamento acústico, então a gente vai acabar sofrendo com esse tipo de interferência, principalmente porque a gente está num período de festividades, de final de ano, e isso acaba intensificando esse tipo de comportamento da vizinhança, tá certo? Então, feito esse parênteses, vamos iniciar o nosso estudo. Hoje, mais uma vez, eu gostaria de partilhar com vocês uma reflexão importante, como sempre, e cujo título é: será que de fato a gente acredita que Jesus Cristo voltará? E para embasar com um pano de fundo para a construção desse nosso raciocínio, eu gostaria de fazer a leitura da Palavra de Deus no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 1, ou seja, a parábola das 10 virgens. Então vamos fazer a leitura. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então está aí a leitura do texto sagrado. É a parábola das 10 virgens, um texto super conhecido entre os evangélicos e até mesmo entre os incrédulos, tá certo? Eu não gostaria de entrar no mérito da questão de que o azeite é o Espírito Santo ou não é o Espírito Santo, enfim. Não é esse o nosso foco nessa reflexão. Eu gostaria de enfatizar a questão: as virgens prudentes de fato acreditavam que o noivo iria aparecer. E isso entra em correspondência com o nosso tema. Será que de fato a gente acredita que Cristo voltará? Por que eu digo que elas demonstraram com as suas atitudes que de fato elas acreditavam, ou seja, as virgens prudentes, que o noivo iria aparecer? Bom, é importante a gente notar que fé não está divorciada de obras. As obras enfatizam a fé, demonstram a fé. A fé não é teórica, a fé é prática.
A fé é demonstrada, tá certo? Ela não pode ser simplesmente um discurso, uma retórica. A fé é filosofia de vida, tá certo? A fé é conduta. Então, com essa afirmação, a gente pode dizer que as virgens prudentes, elas demonstraram que de fato elas acreditavam que o noivo iria aparecer. Por quê? Porque elas carregaram consigo uma reserva. Elas sabiam, não, o noivo vai vir, isso é um fato, mas pode ser que ele demore, pode ser que aconteça algum imprevisto, enfim, mas ele vai vir. Então, como ele vai vir, a gente vai carregar uma quantidade extra de óleo ou de azeite para poder encontrar o noivo. Então, ou seja, o ato de elas carregarem uma reserva demonstrava ou demonstra a certeza que elas tinham de que o noivo iria voltar, de que o noivo iria aparecer, que elas teriam esse encontro com o noivo. Ou seja, que o encontro com o noivo era algo certo, era algo concreto, iria acontecer. Elas não sabiam só o período que separava esse encontro. Elas não sabiam a duração desse período que separava esse encontro, mas que o encontro iria acontecer. E como elas não sabiam o período que separava esse encontro entre elas e o noivo, elas carregaram uma quantidade extra, uma quantidade reserva, entre aspas, de combustível, para elas conseguirem chegar até o noivo. Quando eu digo combustível, é no intuito de mostrar a relação aí do azeite com a lamparina, certo? Não estou falando aí do combustível no conceito que a gente tem hoje como combustível de automóvel, tá certo? Já as insensatas, elas não acreditavam que de fato o noivo iria retornar. Ou seja, pode ser que ele retorne, pode ser que ele não retorne. Então vamos levar a quantidade que a gente tem, ponto final, porque se ele não retornar, a gente volta para casa. Talvez o prejuízo seja menor caso ele não retorne. Tá certo? Então, ou seja, elas demonstraram com essa atitude que elas não tinham uma certeza, uma garantia. Olha, não, estamos convictas de que de fato o noivo irá aparecer. Então, eu vou fazer essa pergunta para você e para mim. Será que a gente de fato acredita que Jesus Cristo vai voltar? Porque se a gente acreditar, a gente vai ter a postura, o comportamento aqui das virgens prudentes. A gente fala, não, vai voltar. Não interessa quanto tempo vai demorar esse encontro, mas ele vai voltar, isso é um fato. Então eu vou levar algo extra, vou levar um adicional, vou depositar todas as minhas fichas, porque eu sei que ele vai voltar. Ou seja, eu vou me entregar sem reservas. Quando eu digo sem reservas, assim, sem nenhum tipo de... enfim, de recusa. Vou me entregar totalmente nessa esperança do seu retorno, porque eu sei que ele vai voltar. Então, quando a gente acredita, a gente tem esse comportamento. Mas quando a gente não acredita, a gente fica com receio. Ah, será que vale a pena investir tanto tempo na igreja?
Ah, será que vale a pena investir tanto tempo nas coisas espirituais? Olha, a gente também tem que, enfim, olhar para a nossa vida aqui, nesse tempo presente. Ah, será que a gente vai desperdiçar nosso tempo? Olha, eu vou buscar a Deus, mas eu vou ter que aqui repartir meu tempo, né? Não vou dar 100% de dedicação ao reino de Deus, porque, sei lá, vai que isso é uma furada. Ah, vai que isso é uma esperança vã. Né? Então, ou seja, você não se entrega totalmente, você se entrega com reserva. Ou seja, opa, vou guardar porque vai que não é isso que eu estou esperando e pelo menos eu não perdo tudo. Então eu não vou entregar todas as fichas. Se vocês estão entendendo o recado de Deus, escreva aí nos comentários, por gentileza. Isso ajuda eu entender se a didática está sendo eficiente. Então, ou seja, será que a gente acredita de fato? Então a gente não pode ficar só no campo da teoria. Olha, eu acredito, Jesus Cristo vai voltar. Olha, ele vai buscar o seu povo. Olha, eu acredito nisso, mas o seu comportamento se antagônico à sua fala. Não dá. Infelizmente não dá. Isso é incompatível com a fé cristã. É incompatível com o perfil cristão. Tá certo? Então as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. A nossa melhor pregação é com o comportamento. Irmãos, infelizmente, a gente está vendo um mundo que diz que acredita que Jesus Cristo vai retornar, mas a sua conduta contradiz a sua fala, ou seja, vive como se Cristo não fosse voltar. Infelizmente, a gente vê um povo que está buscando mais as coisas dessa vida. A gente está vendo um povo que está vivendo em um relacionamento Deus/mundo. Ou seja, não quer largar o mundo. E Jesus Cristo deixa claro na sua inspiração aos apóstolos de que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, irmãos, o que é que está acontecendo conosco? Infelizmente, esse diagnóstico é muito triste. Porque qual é o problema de a gente viver dessa forma? A gente diz com as nossas palavras de que acreditamos que Jesus Cristo voltará, mas a nossa conduta contradiz essa nossa fala. O que aconteceu com as virgens insensatas? Ou seja, a gente tem uma vida espiritual limitada, a gente não deposita todas as nossas fichas, a gente não leva todas as nossas reservas, ou seja, a gente não crê de fato que Jesus Cristo voltará e a gente vai ficar. A gente vai sofrer o dano de ser rejeitado pelo Mestre, porque a gente não acreditava no seu retorno. A nossa conduta não era correspondente com a nossa fala. Não, Bruno, mas não tem como. A pessoa está na igreja a confessar de que acredita que Jesus Cristo virá e de fato ela não acreditar. Ou seja, irmão Bruno, não tem como. Irmãos, se vocês observarem o texto,
Vocês vão ver que as 10 virgens, tanto as prudentes como as insensatas, saíram rumo ao noivo. Elas saíram, as 10. Não só foi as prudentes e as virgens ficaram, não, as 10 saíram. Só que cada um desses grupos, as prudentes e as insensatas, tiveram comportamentos distintos. Um desses grupos demonstrou que, de fato, acreditava que Jesus Cristo, ou o noivo no caso, viria. E o outro grupo, não. Mas ambos saíram nessa confissão. Ó, a gente vai ao encontro do noivo. Então, o que está acontecendo na igreja atualmente? A massa total dos cristãos fala, não, a gente crê, Jesus vai retornar, Jesus vai buscar a sua igreja. Ele retornará. Mas só alguns, de fato, acreditam nisso que eles estão confessando. Porque as suas práticas vão demonstrar, vão corroborar se eles estão crendo de fato ou se eles estão simplesmente fazendo igual as insensatas. Estão confessando que acreditam, mas de fato não acreditam. Tá certo? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para você e para mim. Será que a gente está hoje dentro da igreja acreditando que de fato Jesus virá? Pense com carinho. Qual é o seu comportamento? Qual é o meu comportamento? Será que a gente está se entregando sem reservas para a obra de Deus? Quando eu digo sem reservas, ou seja, uma entrega total, não é limitada, porque de fato não, eu acredito, eu posso depositar todas as minhas fichas, eu não vou ter prejuízo nessa minha entrega, porque eu creio que eu estou fazendo a coisa certa, porque Jesus Cristo de fato retornará, ou não, deixa eu pensar bem, vai que não é assim e eu deposito tudo e depois... Enfim, você tem que ver qual é o seu comportamento. A palavra de Deus está aqui. São 66 livros. Será que você tem mergulhado nesses 66 livros? O que é que Jesus Cristo pediu para a sua igreja? O que é que ele pediu? Os israelitas sabiam o que é que Deus tinha pedido para eles. Ou seja, estava lá na lei de Moisés. E o que Cristo pediu para nós? Está lá, os 4 evangelhos e as cartas apostólicas. É só ler. É só ler. Não ignorando o Antigo Testamento. O Antigo Testamento também tem lição de Cristo para nós. Tá certo? Então, ou seja, a gente deve aceitar a Bíblia por completo, os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível, e completa a Palavra de Deus, sem nem um tipo de necessidade de atualização. A Bíblia é atemporal, ela é eterna. Então, irmãos, fica aí o recado. Se você acreditar que Jesus Cristo vem, você vai se comportar de forma adequada. Agora, caso contrário, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.